noite, irmãos. Meu nome é Silvana Leone Calisto e eu queria hoje aproveitar mais uma vez estar agradecendo meu marido, Marcos Estir Calisto, que ele é meu parceiro. E a nossa ideia sempre nos sermões é estar ilustrando. Para quê? Para que a fotografia ajude você a fixar a mensagem. E ele é o grande autor dessas fotografias, ele fica procurando, ele ajuda. E no último sermão eu me bati com o Power para mudar, e hoje na assessoria eu disse, Habib, vem me ajudar. Então, assim, dupla dinâmica. Então, hoje nós vamos estar falando sobre Neemias, e nós estamos falando sobre as restaurações das portas. E foram várias as portas que nós estávamos falando, porta das ovelhas, porta dos peixes, a porta passada. Pastor Marivaldo esteve ministrando, falando sobre a porta velha, das coisas velhas, e eu vi a repercussão foi grande. Muita gente querendo se livrar de coisa velha, se livrar de mágoa. Mas hoje a gente vai pegar mais pesado ainda. Nós vamos falar como retirar o lixo da alma através da porta do monturo. E Neemias 3,14 diz, a porta do monturo, do esterco, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Raquerem, e ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Ou seja, é uma porta que tem que ter tranca por dentro, porque lixo a gente quer que saia, a gente não quer que volte. Monturo. Gente, particularmente, eu não costumava ouvir essa palavra, não. Minha mãe, quando eu fazia coisa errada, mas é monte essa menina. Mas minha mãe nunca me chamou de monturo, né? Fica aí uma palavra, né? Eu fico imaginando aquela discussão de dois diáconos na igreja. Raça de víboras. O outro, sepulcro caiado. Aí o outro vai xingar, seu monturo, né? Aquele xingamento bíblico, né? E é monte de lixo, aglomeração de coisas descartadas, lixo acumulado. E esse lixo ele era levado da porta do monturo para um lixo aonde se queimava, que eles chamavam de Vale do Inon, Gena, local dos lixos. É interessante observarmos que tanto no grego quanto no hebraico não existe a palavra inferno. A palavra inferno vem do latim. O correspondente a inferno seria o Vale do Inon, um lugar de lixo queimando o tempo todo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Lugar de lixo é para o inferno. Mas vamos lá. Vamos falar sobre produção de lixo. Nessa pandemia, todo mundo comprando iFood, dá dó, gente. Vocês já viram? Vem um baita sacola, com baita caixa, com um monte... Gente, você faz um lanchinho desse tamanho, gera um monte de lixo. O brasileiro, em média, 10 quilos de lixo por dia, daria 4 a 6 litros. E se vivermos 75 anos, 25 toneladas de lixo. Gente, é lixo para dar com o pé. Em fevereiro, Paris, na França, por causa da greve de 12 dias dos funcionários, a cidade luz, Paris, se tornou lixão aberto. Mais de 36 mil toneladas de lixo ficaram nas ruas. O lixeiro, nós temos homenageado muito o pessoal da parte da saúde, médicos, enfermeiros. Eu queria aproveitar hoje e homenagear o pessoal que tem feito a limpeza do nosso lixo. Pensa comigo, gente. Esse pessoal está se expondo. Em média, 30 quilômetros por dia andam ou correm. Sofre frio, calor, chuva, recolhendo o nosso lixo, podendo ser contaminado, sujeito a ser atropelado. Eu lembro que, quando as crianças eram pequenas, eles tinham um amiguinho que dizia, tia, eu já escolhi minha profissão, você é lixeiro. Eu, é? Por quê, filho? Eu quero ficar pendurado no caminhão o dia inteiro. Fosse isso, né, gente? Até eu ia querer. Mas o lixeiro, ele se submete a uma série de coisas. Mas no nosso corpo existe também um sistema de limpeza interna. Está aí o nosso aparelho digestivo, os nossos rins. Gente, eu não dava tanta importância ao rim até a hora que eu comecei a visitar gente em hospital. O médico disse, só tem alta se passar pelo banheiro antes. Você já viu pessoa que está com problema no rim? Às vezes a gente, o fulano está lá,
deu problema no rim, não está funcionando mais o rim. Gente, de 3 a 4 dias a pessoa entra em óbito se o rim para de funcionar. Então, como é importante esse sistema de limpeza. Mas nós temos espiritualmente também produzido lixos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Mas, nesse momento, eu queria te convidar onde você está. Sozinho, na sala com a família, no quarto. Eu queria que você orasse, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu tenho entendido que muitos de nós temos sido enganados. Temos sido levados para o lixo sem perceber. Então, vamos orar comigo nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós damos liberdade para que o Senhor traga luz onde nós não temos percebido, Senhor, que temos andado na escuridão. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, revela o lixo guardado ou o caminho que está nos levando ao lixo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pai Santo, obstrui esse caminho, que o diabo não nos engane mais, porque é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Vamos lá então, gente. Espiritualmente, o que é monturo? É exatamente a miséria do pecado. Esse pecado que fica nos levando realmente para longe do Senhor. A palavra de Deus, ela deixa claro que o Senhor não encolheu os seus braços, nem fechou os seus olhos, nem os seus ouvidos, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então, precisamos restaurar a porta do monturo, ou seja, abrir essa porta para meter o lixo para fora. Nossas vidas precisam retirar todo esse lixo. Perceba, o objetivo de Satanás é nos contaminar para que a gente perca a comunhão com Deus. Nós cantamos aqui, Deus é santo, Deus é puro. Satanás sabe que quando nos leva ao pecado, quando nos conduz à sujeira, automaticamente nós nos distanciamos do nosso Pai. Isso começou lá no Éden, gente. Imagina, o Senhor vinha conversar com Adão e Eva todos os dias. Mas a hora que entrou o pecado, eles foram afastados. Satanás não mudou de intenção. Tem usado várias estratégias, mas o objetivo dele é nos afastar, nos desconectar de Deus. Mas que palavra linda, Tito 3:7 fala. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a herança da vida eterna. Queridos, entenda uma coisa. Sem Cristo Jesus, ninguém consegue ser liberto. O arrependimento não é uma escolha. É uma necessidade se você quer libertação. Um descrente, por si só, ele não pode permanecer livre. Ele não pode permanecer liberto. Porque a palavra de Deus deixa claro que se você orar para uma pessoa, o demônio que estava nela sai. Se Cristo Jesus não entrar na vida dela, esse demônio volta 7 vezes mais forte. Eu lembro uma ocasião que eu estava orando com uma jovem, e eu já relatei isso uma vez aqui na igreja, foi muito interessante. Ela virava no chão que nem uma cobra, e a abertura daquele demônio na vida dela foi uma mágoa. Enquanto ela e a mãe estavam brigadas, a mãe faleceu. Então, a mistura de culpa e mágoa foi um portão aberto para que esse demônio tomasse conta. E eu lembro, gente, que várias pessoas se aproximavam para orar por essa moça e ela tentava morder. Aquele demônio
tentava morder. E eu, de longe, comecei a ministrar, tentando chamar a consciência dela. E quando aquela moça chorou, angustiada, porque eu comecei a proferir palavras de amor que provavelmente a mãe tinha sobre ela, ela gritava e dizia: mãe, por que você foi embora sem eu te pedir perdão? E naquele momento eu me aproximei dela e ela chorava muito, compulsivamente. E o Espírito Santo me falou, disse: diz para ela me perguntar como está a mãe. E naquele choro, eu disse para ela: pergunta para Deus como está a sua mãe. E aí ela: Deus, me mostra como está minha mãe. E aí ela conseguiu respirar melhor. Ela: Deus está me dizendo que mamãe está bem. Eu: ok. Agora, você quer estar tão bem quanto a sua mãe? Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você se arrepende desse caminho que você tem trilhado? Ela: sim, eu quero. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu: ok. Agora, Jesus está dentro de você. E através do Espírito Santo de Deus, nós vamos eliminar esse bicho que está aí dentro de você. Só que em nome de Jesus, ele não vai mais poder machucar o teu corpo, porque ela estava se arrastando no chão. Então nós oramos para que o Espírito Santo de Deus não permitisse que ele machucasse o corpo dela. E eu disse: em nome de Jesus, ele vai sair pela boca. Vai sair pela tua boca. E, gente, foi tão lindo, porque ela participava orando. Ela participava porque Cristo Jesus estava dentro dela. Então, entenda, quando você for orar com alguém, é importante colocar Cristo Jesus para essa pessoa, para que o demônio não dê voltinha e resolva voltar para o mesmo lugar. Se ele tentar, agora Jesus Cristo está ali. Então, é por isso, gente, que o descrente por si só não pode manter a libertação. 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Na hora que Cristo Jesus está na minha vida, está na tua vida, nós também estamos a serviço de Deus, destruindo as obras do diabo. Eu sou psicóloga, gente, e como eu vejo o que Satanás tem feito. Ele não espera a pessoa crescer, ele não é ético. Nem um pouco ético. Ele é covarde. Gente, é triste ver o quanto as pessoas têm sido feridas já pequenas. Então, é importante você levar em conta que é só em Cristo Jesus que eu posso ter a vitória sobre Satanás. Agora, você pode estar dizendo: Silvana, eu já tenho Jesus na minha vida há muito tempo. Então, pensa comigo. Se você já está salvo, no entanto, tem uma vida pobre espiritualmente, então, liberte-se para ter essa vida em abundância. A primeira pessoa é essa que eu estava falando para você. As vítimas do lixo. Quem são as vítimas do lixo? Não foram pessoas que intencionalmente foram para o pecado. Eu escolho caminhar para o pecado. Não, gente. Não. São pessoas que sofreram rejeição, sem saber por quê. Já no ventre da mãe, o pai e a mãe brigavam e já não queriam. Tentaram abortar e lá se instalou o espírito de rejeição. Pessoas que sofreram traições, eu não pedi para ser traído, me traíram. Molestações e traumas. Gente, quantas pessoas sofreram exatamente abusos sexuais, abusos de autoridade, abusos psicológicos, abusos físicos, criando traumas. Essas pessoas não pediram para isso. E isso foi gerando lixo, ofensas, alianças familiares com Satanás. Gente, eu conversava com um rapaz no seu terceiro casamento, e aí ele começou a me contar a sua história, eu pedi licença para compartilhar com vocês. Ele disse: Silvana, se essa minha história podre ajudar alguém, compartilhe. E o pai dele tinha muito medo que ele e o irmão se tornassem gays. Então, já pequenos, esses meninos eram submetidos a vídeos pornográficos. E o pai sempre dizia: mulher é coisa, mulher é objeto. Ele não deixava a mãe dar carinho, nem eles darem carinho para a mãe. Porque eles tinham que aprender a ser homens.
E homens não dão carinho para a mulher, usam a mulher. Aos 14 anos, o pai pagou uma prostituta e disse, sem conversa com ela, usa, é coisa. E assim ele foi doutrinado. Não há de se admirar que ele esteja no terceiro relacionamento e agora ele está procurando ajuda para conseguir sair deste mundo de promiscuidade, que ele foi introduzido desde pequeno. Ele tem culpa, gente. Ele foi introduzido, esse lixo jogaram sobre ele. Ele não precisava carregar. Eu lembro uma outra jovem que me conheceu num congresso, depois ela veio morar para Curitiba, ela disse, eu quero conhecer a tua igreja, Silvana, estou sem igreja. E eu lembro num culto de libertação aqui na igreja, a primeira vez que ela veio aquele momento que todo mundo vem orar na frente, eu abracei ela e comecei a clamar com ela, aí ela me cutucou assim, tem uma voz aqui dentro dizendo para você calar a boca. Eu, uma voz para eu calar a boca. Tá bom. Terminou o culto, catei ela, trouxe até um dos pastores. Gente, 8 demônios saíram daquela moça, porque ela foi submetida a abusos sexuais por seu avô, que a submetia a uma pornografia precoce. Naquela época do vô dela, eram revistinhas, mas ele ficava levando e induzindo aquela jovem, e 8 demônios se alojavam ali. Foi ela que procurou? Não. Gente, qual é a porta do monturo, nesse caso de vítimas do lixo? Uma só, perdão. Sem perdão, você continua com a porta fechada e o lixo continua dentro de você? Se isso não é justo, você mesmo disse, eu fui vítima, certo? Só que manter esse lixo dentro de você é permitir que aquilo que fizeram contigo continue te machucando até hoje. E foi por causa disso que Cristo morreu na cruz. Ele não se alegrou com isso. Ele não quis isso. Mas ele quer restaurar você. Uma vez eu estava atendendo uma jovem no consultório e me doeu muito, gente, ver tudo que fizeram com ela. E o Espírito veio e falou comigo, por isso que você está aí, para desfazer as obras do diabo. Eu uso a minha igreja, eu uso os meus filhos para, junto comigo, desfazer aquilo que o diabo fez na vida das pessoas. Então, queridos, se você foi magoado, se você foi ferido, se você é vítima do lixo, abra a porta do monturo, que é o perdão. Permita. O perdão não quer dizer que você está concordando com o que fizeram, mas está dizendo, eu não quero mais isso dentro da minha vida. Eu prefiro, no lugar desse lixo, a paz de Cristo Jesus, que vem quando a gente perdoa. Entregue essa pessoa para o Senhor. Você não foi chamado para ser juiz. Você foi chamado para ser servo. E é isso que o Senhor quer que você faça. Mas, além das vítimas do lixo, nós temos os amigos do lixo. Quem são os amigos do lixo? Gente, eu tinha uma poodle, sabe? Aquelas coisinhas fofas, dava banho, tudo lindinha. Um dia a bichinha escapou. E, gente, fiquei quase doida. Procura. Daqui a pouco vem um rapaz que passeia com um cachorro no bairro e diz, esse aqui não é a sua cachorrinha? Eu é. Gente, suja, imunda. Sabe onde que ele encontrou? No lixo. Mas, gente, dou comidinha, aguinha, e o bicho, quando escapa, para onde vai? Para o lixo. E assim temos, gente, pessoas que já conhecem Cristo Jesus, que já aceitaram Cristo Jesus na sua vida, no entanto, estão compartilhando do lixo. Amigos do lixo. E aí eu te pergunto, você está mais parecendo com a igreja primitiva ou com a igreja de Corinto? Porque a igreja primitiva era forte, strong, entrava nos lugares, contaminava o povoado com o evangelho, com a manifestação do poder de Deus. E a igreja de Corinto? Ficava lá em divisões e brigas, promiscuidade, não se arrependendo do seu pecado. Você quem é? Qual das duas igrejas? Tua vida está assim, fraquinha? Porque você é amigo do lixo. O propósito de Satanás é bloquear nosso caminhar em direção a Deus e o seu propósito para as nossas vidas. Às vezes tem pessoas que veem um crente novo, olha só esse tipo, tão poderoso, orando, as pessoas se arrependendo, se curando, e nada na minha vida. Vai ver a tua vida, filho.
Vai vendo como você tem se contaminado. Não, eu não me contamino. Vamos lá. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Em Atos 5:3. Quando a igreja estava pegando fogo, o diabo foi lá e colocou o pecado dentro do coração de Ananias. Ananias se deixou levar pela sugestão do diabo. E, queridos, lembrem, o mundo jaz no maligno, o mundo está mergulhado no maligno. Ou seja, é muito fácil se contaminar com esse mundo. Você sabe que eu tenho me preocupado, porque agora a igreja, todas nos seus lares, no início todo mundo estava morrendo medo de morrer pelo coronavírus. O pessoal jejuava, orava dia e noite, lia a palavra em 40 dias. Agora, o coronavírus não entrou aqui em casa, a quarentena não acabou. Deu, né? Ai, esse tempo de crente, assim, tão assíduo. O pessoal está mais perdendo tempo em séries, perdendo tempo em jogos e em coisas piores ainda, do que buscando a face do Senhor. Qual é a estratégia do diabo para exatamente nos levar para o lixo? A primeira coisa que ele faz é desviar o nosso olhar para o mundo. Ah, gente, como o mundo é sedutor. Você não lembra de um crente na igreja, que era aquele jovem, pobrezinho, só tinha um tênis, uma calça jeans e 2 camisetas, que ele variava de um final de semana para o outro? E aí ficou rico. E cadê ele? Está lá, se deliciando. Hoje ele tem uma casa na praia, hoje ele tem um barco. Aí você chega para ele: e aí, irmão, e a igreja? Não, eu e o Senhor aqui, a gente está aqui, mas você sabe, o mundo tem muitas coisas, muito compromisso. Você percebe? O diabo vai semeando. Eu estava conversando com um casal essa semana e eles falaram: Silvana, como é difícil assistir filme. Eu não sei se você já teve essa mesma dificuldade. Sexo em todas as cenas, praticamente. Sexo em tudo que é tipo de filme. A Disney até está tentando colocar até em desenho, fazendo isso. Então, vocês percebam como é difícil e você desvia. Você já viu as músicas? As músicas: tô soltão, vou pegar todas, solteirão. E quando você vê, você é induzido por esse tipo de coisa. Então, os cuidados com o mundo. E em 1 João, a palavra já nos adverte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a vaidade da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Percebam, gente, o mundo vai gerando orgulho, você vai sendo estimulado a mentir, a impureza, a ira, furto, palavras torpes. Gente, às vezes, pessoas que são do nosso meio começam: Deus espera de você. Quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Hoje em dia a gente não tem escravo. Mas no tempo da escravidão, o servo sabia que ele não podia questionar. Ele tinha que obedecer. E falta-nos esse coração. Normalmente, quando eu caminho com alguém que caiu em pecado, eu pergunto: em momento nenhum você ouviu a voz do Espírito Santo te alertando? Sim, ouvi. E por que você não fez? Eu quis fazer o que eu queria. Isso não é servo. Alertas e vigilantes, sede sóbrios, vigiais, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Eu creio que o demônio olha assim: esse aqui está jejuando, dá uma voltinha. Aquele lá está orando, não. Opa, esse aqui está magoado com a igreja. Vamos lá, vamos ficar pertinho dele. Vamos esperar 1 hora. E começam a jogar pensamentos. E os pensamentos não são seus. Ele joga. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa e ela disse: o Espírito Santo acabou de me revelar que os pensamentos que têm me deixado com medo nesse tempo de pandemia é o diabo que está falando. E ele se diverte. Eu brinco, gente, que eu acho que tem demônios que têm graus. E os do dia a dia são aqueles que nem passaram no Enem.
sabe? Aqueles demônios marrebinha, assim, que ficam perturbando, se divertem com o nosso medo, com o nosso tropeção dia a dia. Os mais top é para pegar pastor, evangelista, aqueles caras mais top. A gente do dia a dia, esses demôniozinhos que têm tido sucesso. Por quê? Porque a gente tem ouvido a eles. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido levados. O diabo que os enganava, entendam, muitas pessoas têm sido enganadas por Satanás. Em nome de Cristo Jesus, todo engano que está na tua mente, agora em nome de Jesus vai ser retirado. Senhor Deus, entra com luz, traz luz para que essas pessoas percebam o engano de Satanás. Nós, porém, temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Não permita que os pensamentos fora da palavra de Deus tomem e se alojem em você. Queridos, se você vê que isso está fora da palavra, não converse, não questione. Assim como no jardim do Éden, Satanás está tentando te seduzir, está tentando te levar. Eu lembro, gente, que no WhatsApp, uma conhecida de uma igreja me mandou um convite. Curso, desenvolva a sua Kundalini e seja uma pessoa sensual, sedutora. Eu, que é isso? Liguei para ela. Amiga, hello, olha o que você está pedindo. Ela, o que foi, Sil? Isso aí é o capetão disfarçado. Ela, sério, disse lá na igreja, uma jovem que também participou de uma experiência na universidade de despertar a Kundalini dentro de si. Gente, ela ficou que nem cobra na hora da libertação. Então, vocês vejam como o mundo é sedutor e, às vezes, as pessoas... Ele coloca uma outra roupa, não espera que o diabo vai chegar de garfinho, chifrinho. Oi, eu vim aqui te pegar. Não, ele vem disfarçado de novas filosofias. Se abra, deixe de ser tão fechado, tão cabeça fechada. Gente, isso é tudo estratégia dele. A outra estratégia que tem sido usada, e eu queria até dedicar um certo tempo nisso, se chama pornografia. A pornografia, ela tem um poder hoje, porque você pode abrir um vídeo pornográfico no celular. Antigamente eram as revistinhas que você escondia da mãe debaixo do colchão, a mãe achava, você apanhava, entrava de castigo. Hoje não. Hoje está lá no celular. E as estatísticas falando o quanto homens têm acessado a pornografia e, ultimamente, mulheres também, é muito grande. Só que, diferente do cigarro, que vem lá, pode provocar câncer, a pornografia não tem nenhum alerta. Só que as pesquisas que têm mostrado, a pornografia tem provocado ansiedade, déficit de atenção concentrada, a pessoa tem dificuldade de participar socialmente, a pessoa vai perdendo o ânimo de estudar, trabalhar, ela vai sendo consumida internamente. E isso eu estou falando, gente, não é só porque eu sou evangélica. Se você for na internet, você vai ver o quanto estudiosos, cientistas, nada a ver com religião, têm mostrado o compromisso disso. E é muito interessante, gente, que em 1869, eles trouxeram mariposas ciganas para a América com a intenção de fazer seda. Só que, em estudo, essas mariposas conseguiram, Dr. Donald Hilton, um neurocientista, ele foi estudar sobre essas mariposas. E quando elas chegaram na América, elas causaram um prejuízo enorme. Porque como não tinha predador natural para essa mariposa, elas se procriaram e elas amaram a vegetação da América e começaram a acabar com tudo. E aí o pessoal começou a estudar, e aí eles descobriram que essa mariposa, ela se reproduzia da seguinte forma. A mariposa fêmea, ela produzia um feromônio que atraía o macho para copular. Então, o que os cientistas desenvolveram? Artificialmente, um feromônio artificial bem mais forte, e aí eles jogavam no ar e iludia o mariposo macho. Aí a mariposa macho ia lá naquele feromônio e não encontrava nenhuma fêmea. No entanto, quando ele encontrava a fêmea,
o feromônio da fêmea era mais suave. Não era tão forte quanto aquele que os cientistas produziam. Consequentemente, esse feromônio não causava o mesmo efeito. E ele não copulava com a mariposa cigana fêmea. O que o cientista concluiu com isso? A pornografia tem servido para o homem como um feromônio visual. A intensidade que um homem tem sido submetido a estímulos é incomparavelmente mais intensa do que uma relação normal. Tem um sistema exatamente de gratificação e a dopamina é produzida de uma forma encharca. E como o cérebro tem uma neuroplasticidade, ele vai se acostumando com essa produção intensa. Por isso, cada vez ele precisa de mais vídeos e, por isso, cada vez mais agressivos. Você pode estar pensando, o que você tem a ver com a minha vida íntima? Eu quero te dizer que você que pratica a pornografia no escondido, você está mantendo uma indústria. E uma indústria que está criando homens cada vez mais violentos, que tem violentado meninas, e pode ser que um dia seja a sua filha, a sua neta. Então, eu quero que você entenda o perigo que é isso. Está produzindo uma cadeia de homens que cada vez estão mais distantes, fantasiando. Meninos de 14 anos que estão comprando Viagra para ter aquele desempenho que ele vê lá no vídeo. Aquilo é impossível, gente. Aquilo é vídeo. Aquilo é fantasia. Aquilo é para levar você, homem, à falência. A falência do seu caráter. A falência de você como homem. E, consequentemente, a sua casa ser abandonada. Porque a mulher se sente abandonada por esse homem que já não está nem aí com ela. Eu lembro uma moça que me disse, recém-casada, ela disse, Silvana, eu passo de calcinha e sutiã na frente do marido, para a direita, para a esquerda, o cara nada, de repente ela enjoou e parou. Escuta, está tão ruim assim o material? Ele olhou para ela, não, bonitinha. Só? Ele disse, ó, dá uma preguiça. Então, eu penso em outra coisa e já passa. Por quê? Porque esse marido era viciado em pornografia. Queridos, fica aí o recado. Eu li alguns depoimentos, ouvi alguns depoimentos na internet. Eu até anotei o nome do Rafael Trabasso. É um depoimento no TED. E nada religioso. E ele falou que quantas vezes, chorando, ele se submetia àqueles vídeos, porque ele queria parar e não conseguia. Em Cristo Jesus isso pode acabar. Existem pregadores viciados. Eu estava ouvindo uma mensagem onde o pregador disse, eu já pastor era viciado. E sabe o que me acabou? Sabe o que me ajudou a vencer? Intimidade com Deus. Queridos, o poder está em Cristo Jesus. A busca da santidade, da comunhão com Cristo Jesus. Isso pode nos dar vitória. Então, como retirar o lixo da minha vida? Eis a questão. Primeira coisa, gente, precisamos reconhecer e confessar a Deus as práticas pecaminosas. Queridos, sem arrependimento não acaba nada. Você precisa se jogar diante do Senhor. Se arrepender realmente. O que é arrependimento, gente? É mudança de mentalidade. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais essa prática. Eu me desligo disso. Esse mesmo Rafael, ele estava falando sobre o caminhar, que existe hoje grupos de homens que ajudam homens a saírem do vício da pornografia. E ele disse, a primeira coisa, tira tudo. Tira vídeo, memórias do computador, do teu celular, tira a abstinência completa. Gente, uma pessoa não cristã falando isso. Para você que conhece Cristo Jesus e tem sido levado pelo pecado, mulheres, sabe como que a mulher tem entrado no pecado? A mulher tem entrado da seguinte forma, ela se sente ignorada pelo marido, ela entra em chats de conversa, e logo alguém muito interessado diz, me mandam nudes. Manda aí, deixa eu ver. Gente, vocês acham ridículo, mas na minha célula,
uma advogada disse, gente, eu estou defendendo uma senhorinha, viúva, sozinha, e entrou, ela novinha na internet, entrou um homem, dizendo que tinha a idade dela, e lá pelas tantas dizem, mas como a senhora não parece a sua idade, que linda, olha que lindo os seus braços, olha e tal. Até pelas tantas que ele conseguiu que ela tirasse a roupa e mandasse um nudes de cintura para cima para ele. Depois disso, ele começou a fazer chantagem. Ou me coloca dinheiro na conta, eu vou mandar para os teus netos para ver a velha safada que é a avó deles. Vocês percebem quanta cilada? Então, a primeira, nós temos que reconhecer e confessar a Deus essas práticas pecaminosas. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Muda meu pensamento, Senhor. Senhor Deus, eu quero tirar os filmes, eu quero tirar as músicas, eu vou me afastar dessas amizades, Senhor Deus, que me levam a esse pecado. Mas, Senhor, eu confesso que eu tenho feito isso, tenho feito isso. Confessa, é a primeira parte. Segunda, andar na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Eu lembro de um senhor que era meio viciado em mulheres, embora fosse casado. Mas ele tinha, não, Silvana, eu quero me livrar disso, quero me livrar disso. Eu disse, mas como é isso? Você acorda assim, hoje vou pegar alguém? Ele, é mais ou menos assim, a gente já coloca uma música sertaneja, aí no carrão, aí a gente já se sente, vai olhando, vai olhando. Eu, ok, boa. Corta a música sertaneja, coloca gospel. Me conta depois. Na próxima vez que a gente for conversar, e eu aí, Sil, não deu graça. Aquela música, Deus, Espírito Santo. Cara, eu não conseguia olhar para o lado. Você percebe? Então, quando você anda na dependência do Espírito Santo, querido, não tem como pecar. Se você está pecando, é porque você não está dependendo do Espírito Santo de Deus. Silvana, como que funciona isso? Busca intimidade com o Pai. Leia a palavra, ore. O Senhor tem prazer em conversar. O Senhor anseia pela intimidade com o seu filho. É a gente que não tem dado bola para Ele. É a gente que tem priorizado outras coisas na nossa vida. 1 Pedro 1, 14 e 15 diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, nós precisamos buscar um novo padrão de comportamento. E sobre isso, gente, lembra que eu falei da neuroplasticidade do cérebro? O cérebro se acostuma com coisas boas e coisas ruins. A ciência hoje já nos mostra que nós precisamos 21 dias para praticar um novo comportamento para que ele seja automatizado dentro do nosso cérebro. Os primeiros 7 dias em ressonância magnética, olha-se os neurônios e vê no dendrito abrindo um bojozinho. Depois de uns 14 dias, já vira mais ou menos o formato de um cogumelo e, enfim, 21 dias, uma nova conexão neuronal é feita. Então, vamos lá, 7, 14, 21. Vou me manter firme no Senhor, no novo padrão de comportamento. Queridos, no início é difícil. Parece que a voz vem, vai, leva, vem, pega, Smiggle. Só um pouco, precioso, vamos, né? Aquela coisa, vai, leva. Não, sai de mim. Satanás, cala a boca. E vai se conecta com as coisas do Senhor. E você vai ver o quê? O novo padrão de comportamento aparecendo. E percebam, gente, como que aparece? Primeiro é o pensamento que tem que mudar. É o pensamento. Em seguida, depois do pensamento, você começa a sentir coisas de acordo com o pensamento. E, enfim, as ações. Tanto no falar, as atitudes, elas serão novas. Ou seja, esse é o tempo de mudança. E, por fim, o quarto, manter-se em comunhão com o corpo de Cristo. Silvana, mas não dá. Agora, na pandemia, todo mundo isolado. Não. Você pode, faz uma videochamada. Busca uma pessoa para orar com você, para caminhar. O discipulado, prestação de contas. Pisou no tomate, vai contar para o teu irmão.
Ah, mas a gente aqui, a gente acredita que vai, confessa para Jesus e chega. Não. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Nós precisamos exercitar humildade, se humilhar, ter vergonha do lixo que a gente foi. Eu tenho uma labradora em casa. De vez em quando ela anda, faz uns buracos, enfia o focinho. Gente, ela vem terra pura. Eu olho e digo, Nala, o que você fez? Ai, ela baixa a cabeça e vai. Ela sabe que errou, sabe? Enfim. E é assim, gente, quando você tem um prestador de contas. Você vai, ele não está ali para te julgar, mas ele está ali para orar com você e te alertar e te lembrar do caminho de Deus. Por último, eu quero encerrar com uma imagem muito triste. Os irmãos Colliers, 1945, nos Estados Unidos. Os maiores acumuladores compulsivos. O pai e a mãe deles faleceu, e um dos irmãos ficou cego, e o outro irmão cuidava dele. E prestem atenção, essa foto mostra o interior da casa deles, e onde no interior da casa você pode perceber os inúmeros lixos, e eles começaram a ter medos, os meninos da vizinhança jogavam pedra na casa deles, e aí o medo foi tomando conta, e eles desencadearam uma doença psiquiátrica. O irmão que conseguia ver saía à noite para buscar comida. Ele começava a guardar os jornais, acreditando que o irmão que era cego ia voltar a ver. Então, ele guardava os jornais para que um dia o irmão pudesse ver. E aí foram juntando, e ele fez corredores com esse lixo, até que um dia, um desses corredores desmoronou sobre esse irmão que enxergava, e ele morreu, soterrado pelo lixo, e o irmão cego morreu desidratado e com fome. Depois de alguns dias, os corpos em putrefação começaram a cheirar, e a vizinhança chamou, e a polícia, depois de 4 dias retirando o lixo da casa, conseguiu encontrar o corpo daquele irmão no meio do lixo. Queridos, se você não retirar o lixo da sua vida, esse lixo pode te matar. Você precisa levar em conta. Eis que estou à porta, eis que bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. O Senhor tem te chamado. O Senhor tem te tocado. A palavra de Deus diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus. E quando você não ouve o Espírito Santo se entristece e silencia dentro de você. É hora de você reconsiderar. É hora de você se arrepender. É hora de voltar à casa do Pai. Voltar ao primeiro amor. Se arrepender das coisas. E voltar àquele tempo de paixão onde a minha única vontade é agradar o coração do Pai. Entenda, nada do que você faça vai fazer com que Deus te ame mais, porque Ele já te ama no máximo. Mas esse amor te constrange. E é nesse amor que eu quero convidar que você ore comigo agora. Vamos orar. Vamos orar pedindo perdão para o Senhor. É hora de arrumar a porta do monturo. Uma porta que vai abrir para o lixo sair e se fechar para ele nunca mais entrar. Então orem comigo. Está projetado aí na sua tela. Vamos orar? Pai, peço perdão por ter permitido que Satanás alojasse em meu interior a mágoa, decepção e a ira com as pessoas que me feriram durante a minha vida. Em nome de Jesus, quero perdoá-las. Renuncio ao espírito deste mundo que tem me levado a amar as coisas terrenas mais do que a sua palavra e fazer a sua vontade. Estou sujo, contaminado com minhas escolhas e práticas. Em nome de Jesus, me purifique e me permita resgatar a minha comunhão contigo, meu Pai Celestial. Através do seu Espírito Santo, firma meu caminhar em santidade. Dá-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Oh, Pai, eu oro também
para que os olhos do meu coração sejam iluminados e todos os meus dias sejam no centro da sua vontade, em nome de Jesus, amém. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, recebe, Senhor, essas orações. O Senhor sabe os corações cativos, Senhor. Eu repreendo a mentira que tem enganado e levado esses meus amados para o lixo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, dá ordem aos teus anjos a favor deles, Senhor. Entra com anjos ministradores, Pai, e através do teu Santo Espírito, rompe essas cadeias, retira as mentiras, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que a tua verdade, que o teu querer, seja a única coisa que ocupe o nosso coração. Pai, em especial eu oro para a Alameda, Pai. Eu oro por cada irmão, Senhor Deus, que não pode vir aqui, Senhor Deus, compartilhar. Ó Espírito Santo de Deus, entra, Senhor, entra nos lares. Ó Senhor, tira o que não é teu. Pai, levanta esses homens como sacerdotes nas suas casas. Pai Santo, revela o lixo dentro dos lares, Senhor, para que, Senhor Deus, sejam purificados, Senhor. E quando essa igreja voltar a se reunir, Senhor, será um dia, Pai Santo, um dia de testemunhos dos milagres, das mudanças que o Senhor realizou nesse período, Senhor. Pai Santo, nós queremos ser como a igreja primitiva, uma igreja poderosa, uma igreja que ora liberta, uma igreja que ora e cura. Nós queremos ser, Senhor Deus, a igreja que faz oposição a esse vírus dentro da nossa cidade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, fazemos oposição. E em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, que os índices de morte comecem a cair, Senhor Deus. E em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, que Curitiba venha conhecer a igreja de Cristo Jesus espalhada, Senhor Deus, pela cidade, que tem buscado no Senhor a nossa cura, a nossa vacina. Em nome de Cristo Jesus, Pai Santo, estabelece um processo de santidade no meio do teu povo. Tira, Senhor, engano, tira imundícia. Em nome de Cristo Jesus, não queremos nos contaminar mais com esse mundo, Senhor, mas nos produz, Senhor Deus, como uma geração santa. Que o Senhor olhe para nós e que o Senhor se alegre do nosso viver. Pai Santo, estabelece essa vontade, Senhor, estabelece a tua vontade nas nossas vidas, unicamente para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. E se você foi abençoado, compartilhe esse link. Manda uma mensagem aqui para a Alameda, escreve para a gente dizendo: fui tocado e uma nova geração vai ser estabelecida na minha casa a partir da minha vida. E que a graça do Senhor Deus abunde sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.